E aí, galerinha, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos ter a aula de língua portuguesa e ensino religioso. Eu quero dar uma explicada para vocês, certo? Podemos começar? Então vamos lá. Primeiro nós vamos começar com a aula de língua portuguesa. E o assunto é aquele assunto que eu já expliquei para vocês na segunda-feira, ordem alfabética. Não tem segredo nenhum, né? E eu trouxe aqui nesse slide os mesmos PowerPoints que eu preparei na aula de segunda-feira. O alfabeto, novamente eu explico para vocês. As letras do alfabeto estão aqui organizadas numa sequência fixa. Sempre que você for escrever o alfabeto, as letras vão aparecer nessa sequência. Primeiro o A, depois o B, depois o C, D, E, F e por aí vai. Sempre a sequência do alfabeto vai ser essa. Então, quando eu pedir para vocês escreverem as palavras em ordem alfabética, você vai olhando a primeira letra da palavra e vai escrevendo como for correto. E eu trouxe aqui, ó, no segundo exemplo, aquele quadro que eu também mostrei para vocês na segunda-feira. Todas essas palavras aqui estão escritas em ordem alfabética. A gente começou pela letra A, de Ana, B de boca, C de cadeado, D de dado, E de escola, F de família, G de gaiola. Então, aqui, ó, a gente foi seguindo a sequência da ordem onde as letras aparecem no alfabeto. A, B, C, D, e aí a gente foi colocando as palavras em ordem alfabética. Tem segredo nenhum e eu sei que isso vocês já sabem de cor e salteado, o que é muito bom. Então, eu vou partir para explicar para vocês sobre a aula de ensino religioso. A história que eu trouxe hoje para vocês é uma história bem interessante que vai ensinar para a gente uma lição muito importante. E o tema que a gente vai abordar na história de hoje é justamente esse tema tão importante para a gente. Não mentir para os pais. A gente sabe que é errado mentir de qualquer forma, mas principalmente para o nosso pai e para a nossa mãe, a gente não pode mentir, não pode enganar. São grandes consequências que a gente passa, consequências ruins, se a gente fizer isso, mentir para o nosso pai ou para a nossa mãe. Então, dentro da história que eu vou contar para vocês, a lição que fica é justamente essa. A gente não pode enganar o nosso pai e a nossa mãe. Não podemos mentir para eles. Então, vamos lá para a história. A história começa com dois personagens principais. Essa moça bonita que aparece aqui, o nome dela é Rebeca. E este homem que está aqui olhando para ela de forma bem admirado é Isaac. Antigamente, quando os pais eles viam que os filhos já estavam prontos para casar, eram os pais que escolhiam o esposo ou a esposa para os seus filhos, né? Então, Abraão, que era o pai de Isaac, ele viu que Isaac já estava na hora de casar. E aí ele foi procurar uma moça para casar com Isaac. E foi uma história linda, gente, que depois eu conto para vocês. Foi uma história muito bonita, porque essa história envolvia fé. Abraão era um homem temente a Deus e ele não queria que Isaac, seu filho, casasse com nenhuma mulher do país que ele morava, porque eram mulheres que não temiam a Deus. Então ele mandou buscar a Rebeca numa terra bem distante, onde lá moravam seus familiares, e lá as pessoas temiam a Deus. Ele mandou buscar a Rebeca. Ela escolheu vir, que ela também não era obrigada a vir, mas ela escolheu, ela se salvou. E ela veio e se casou com Isaac. E foram muito felizes, certo? Eles tiveram 2 filhos. Eles eram gêmeos. O que isso quer dizer? E quer dizer que Rebeca, ela engravidou só uma vez, mas nasceram 2 bebês. Ao invés de ela ganhar um bebê nessa gestação, vieram 2 bebês. E eles ficaram muito felizes com essas crianças. O nome do primeiro que nasceu colocaram de Esaú, porque ele era bem cabeludinho, né? Ele tinha bastante pelo no corpo todo. E o nome do outro chamaram Jacó, certo? E essa foi a família que Isaac formou. Era Isaac, Rebeca e os 2 filhos.
Esaú e Jacó. Aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, é possível ver eles já idosos, né? O tempo passou, eles envelheceram. Na época, aqui no contexto da história dessas pessoas, existia um hábito. Quando o pai envelhecia, ele passava a bênção, ele abençoava o filho mais velho. E o que era essa bênção? Essa bênção era uma bênção material, onde o pai passava a maior parte da sua riqueza para o filho mais velho, como também a bênção espiritual. O filho mais velho, ele se tornava o responsável pela religião da família. Ele tinha a obrigação de manter os outros irmãos na religião da família. Então, Isaac, como vocês conseguem ver aqui, ele já estava bem velho e ele entendia que já estava perto de morrer. Então, ele mandou chamar Esaú e pediu um favor para ele. Esaú, eu quero que você vá caçar, pegue um animal, chegar em casa, você mata esse animal, prepara a carne dele, traz para mim, que depois que eu comer, eu vou abençoar você. Mas olha quem estava ouvindo a conversa. Crianças, eu quero dizer para vocês que isso não é um hábito bonito. Ouvir a conversa das outras pessoas. Rebeca estava aqui, por trás, ouvindo a conversa de Isaac e de Esaú. E ela não concordava que Esaú recebesse a bênção, porque Esaú, ele não tinha sido, até o presente momento, um filho obediente. Ele tinha se casado 2 vezes. Primeiro, ele não aceitava que o pai dele arrumasse esposa para ele. Ele mesmo arrumou as esposas e não soube escolher. As esposas de Esaú faziam muita raiva para Rebeca e também para Isaac. E aí Rebeca era desgostosa com Esaú, porque ele não era um filho que dava ouvidos a ela. E ela não concordava que a bênção ficasse para ele. E quando ela ouviu a conversa, ela pensou numa forma de impedir que Isaac abençoasse a Esaú. E ela mandou chamar o outro filho. Quem era? Jacó. E ela fez um plano, elaborou um plano. Ela disse assim: olha, Jacó, você vai se passar pelo seu irmão e vai receber a bênção no lugar dele. Jacó não gostou muito da ideia. Ele disse: mãe, eu não posso fazer isso. Primeiro eu vou estar mentindo para o meu pai. E depois, eu não sou como Esaú. Esaú era muito peludo e Jacó não tinha pelo. E ele disse: o meu pai vai descobrir que eu estou tentando enganá-lo e ele vai me amaldiçoar. E ela disse: não, deixe comigo. Se o seu pai lhe amaldiçoar, a maldição vai cair sobre mim. Agora você vai lá e vai ser abençoado no lugar do seu irmão. Jacó estava um pouco preocupado, mas ele foi, a mãe dele estava mandando, ele foi. Quando Jacó chegou para conversar com Isaac, Isaac logo percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Ele estava cego, mas ele podia ouvir com total perfeição. E ele descobriu que a voz não era de Esaú. E ele perguntou por 3 vezes a Jacó: quem é você? E Jacó respondia: sou Esaú, meu pai. E Isaac voltou a perguntar: quem é você? E Jacó de novo mentiu: sou eu, meu pai, Esaú. E Isaac quis saber porque foi tão rápido a caça e ele chegou já com a comida preparada. E ele disse: meu pai, é porque Deus enviou o animal ao meu encontro e eu não precisei ficar esperando, e foi rápido eu caçar, matar e preparar. E aí Isaac pede para ele se aproximar, pega nos braços dele. Quando toca, Isaac diz assim: a voz é do meu filho Jacó, mas o pelo é do meu filho Esaú. E ele pede para Jacó se aproximar mais um pouco, e quando Jacó se aproxima, ele cheira, e ele diz que sente o cheiro do campo, em Jacó. Só que Jacó, ele estava enganando o pai dele. Ele tanto estava com esses pelos para fingir que eram pelos humanos, como também ele estava vestido com as roupas de Esaú. Por isso que era o cheiro de Esaú que Isaac estava sentindo. Então,
Isaac come o alimento que ele traz. Antes, no final, pergunta novamente para ele: quem é você? E aí ele de novo sustenta ali na mentira. Ele diz: sou eu, Esaú. Então já Isaac se levanta e abençoa Jacó, pensando que é Esaú. E ali ele pronuncia uma bênção linda para Jacó. E Jacó no íntimo sabia que aquilo não era para ele, que ele estava enganando seu pai. E quando todo esse processo terminou, Jacó sai dali, vai contar para a mãe como tudo terminou. Nesse momento, quem é que chega? Esaú, trazendo a comida. E quando ele chega e fala com Isaac, Isaac diz assim: olha, alguém chegou e roubou a tua bênção. E Esaú começa a chorar: pai, não pode, o senhor tem que ter alguma coisa para mim aí. E Isaac diz: não, tudo que tinha de bênção eu já passei para essa pessoa. E Esaú fica furioso com Jacó. Olha só como ele começa a olhar Jacó. E ele procura Jacó e diz assim: olha, a demora é o nosso pai morrer. Quando ele morrer, eu vou matar você. Ele estava muito irado com Jacó. E Jacó temeu, porque ele viu que o irmão estava falando sério. E aí ele contou para a mãe dele. E a mãe dele entendeu que não podia mais manter os dois filhos juntos, porque Esaú estava com muita raiva de Jacó, muita raiva. Então ela procurou Isaac e pediu para Isaac mandar Jacó para a terra que os pais dela moravam, para evitar que o irmão matasse ele. E aí Jacó partiu para esse lugar onde Rebeca morava, antes de vir se casar. E a história diz que eles nunca mais se viram, certo? Foram separados. Quando Jacó retorna para a terra dos seus pais, Rebeca já tem falecido. E essa foi a consequência mais triste da história de Jacó. Ele não viu mais a sua mãe depois desse engano. Então, crianças, nunca mintam para os pais de vocês, certo? Nem que seja induzido por quem quer que seja. Sempre falem a verdade. E também ele magoou o coração do seu pai. Ele perdeu os dois, né? Porque ele teve que sair de casa, fugido para não morrer, e não viu mais a sua mãe. Quando ele retorna, o pai dele ainda está vivo, mas a mãe já tem falecido, certo? Então essa é a nossa história. Aprendam, não pode mentir para a mamãe e para o papai. E agora eu vou explicar para vocês a tarefa. Vamos começar com a tarefa da língua portuguesa. Eu coloquei aqui para vocês, várias imagens. E eu quero que vocês escrevam o nome dessas imagens aqui, só que vocês vão escrever em ordem alfabética. Quem é a primeira letra do alfabeto? A letra A. Você vai procurar aqui qual é a imagem que começa o nome com a letra A. Já encontrou? Aqui, avião. Então, você vai escrever o nome aqui, avião. Depois da letra A, quem é? Letra B. Olha aqui, boca. Começa com a letra B. E você escreve aqui no número 2, boca. Então, nós já temos A, B. E qual é a próxima letra? C. Você vai procurar a imagem que o nome começa com a letra C. Tá aqui. Caracol. Muito bem. E você vai escrever aqui no número 3. Depois da letra C, vem a letra D. Qual é a imagem que o nome começa com D? Com a letra D? Dado. Então, você vai escrever aqui o número 4, dado. E assim você vai completar todas as letras. Entenderam? Escrever o nome das imagens, mas seguindo a ordem alfabética. Essa é a frente da sua tarefa. O verso da sua tarefa, no verso nós temos a aula de ensino religioso.
e aqui você vai responder essas perguntinhas baseado nessa história que eu contei para vocês. E a primeira pergunta é: qual o nome dos pais da história? Abraão e Sara ou Isaac e Rebeca? Você marca um X na resposta certa. Qual o nome dos filhos do casal? Eles se chamavam Ruth e Raquel ou Esaú e Jacó? O que os filhos gostavam de fazer? Esaú gostava de caçar. Jacó gostava de cuidar de ovelhas. Cada um tinha um hobby diferente. E qual foi o erro de Jacó? Ele bateu no seu irmão ou ele se disfarçou de Esaú e enganou seu pai? O que foi que ele fez de errado? E por que Isaac não reconheceu Jacó? Por quê? Na sua opinião, qual foi o maior prejuízo causado com a mentira de Jacó? Porque ele enganou o pai. Qual foi a consequência mais ruim, mais trágica? E por fim, a pergunta 7. Você teria coragem de enganar seus pais? Então eu quero que você justifique a sua resposta. Por que você não teria coragem? Certo? Então essas são as perguntas da atividade religião. E aqui a gente encerra mais um dia de aula. Eu espero ter ajudado vocês e tirado as dúvidas de vocês, certo? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau!